Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Hoje, muito contente de receber a Marta para essa nossa conversa. Para você que nos acompanha pela primeira vez, o Rio Talks é onde nós, da Human, convidamos parceiros e profissionais que hoje fazem parte do nosso ecossistema para compartilharem dicas cada vez mais úteis no nosso dia a dia do trabalho, para o fortalecimento da nossa cultura, o desempenho, o desenvolvimento, melhor dizendo, dos nossos colaboradores, do nosso espaço de trabalho, e assim seguindo de alguma forma dicas valiosas para aquilo que a gente na Human acredita, que é criar um ambiente de trabalho cada vez mais feliz, que é isso que a gente trabalha e acredita do nosso lado todos os dias. Hoje a nossa conversa vai ser para trabalhar um conceito da NR1 e as suas atualizações. Se você está aqui hoje, você já sabe do que se trata, sobre essa transformação baseada nas mudanças que a regulamentação normativa teve recentemente, que entra em vigor efetivamente de 2026 em diante. Então, a gente tem pouco tempo aí para adequar. E hoje eu trouxe a Marta, que vai se apresentar daqui a pouquinho para falar conosco sobre dicas valiosas, onde a gente pode agora atrelar essa transformação da cultura, aproveitar essa oportunidade da necessidade de uma mudança aí normativa para, de fato, abrir novas portas para uma cultura cada vez mais focada na presença primordial do bem-estar do colaborador e do cuidado como parte dessa nova estratégia. Então, vamos começar para colocar todo mundo aqui na mesma página, para a gente não ficar perdido. A razão pela qual a gente está conversando hoje é porque a atualização da normativa NR1, promovida pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, exige agora que as empresas brasileiras incluam a avaliação de riscos psicossociais no processo da gestão aí da segurança e saúde no trabalho. O site do governo federal, se você for lá para acompanhar, você vê que a Coordenadora-Geral de Fiscalização em Saúde e Segurança, ela se chama Viviane Forte, ela disse que os empregadores, nós, empresas, devemos identificar e avaliar os riscos psicossociais nos seus ambientes de trabalho, independente do porte da empresa. Então, isso já assinala aí um alerta que não é uma questão de tamanho, é uma questão de necessidade para todos os espaços. E caso os riscos sejam, então, identificados, é necessário elaborar e implementar planos de ação que vão incluir medidas preventivas e corretivas, como uma reorganização do trabalho e as melhorias nos relacionamentos interpessoais, já que isso também influi de uma forma tão ativa na questão do bem-estar psicossocial no ambiente de trabalho. Para debater todas essas diferentes nuances, eu convidei a Marta, que é CEO e co-founder da Aguapeco, que vai conversar conosco hoje sobre as melhores práticas e também compartilhar, na sua visão, como transformar essa necessidade regulatória numa alavanca de fortalecimento cultural nas nossas empresas. Marta, muito bom dia. Muito obrigado por ter aceitado esse convite para conversar comigo. E eu queria começar pedindo para que você agora se apresente e conte brevemente um pouquinho também do que você faz com a Aguapeco aqui no Brasil, já com tantos clientes tão relevantes e que realmente tem trazido uma mudança geral para tantas organizações. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal que está acompanhando aqui esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser super bacana para a gente falar um pouco, sobre como a NR1 ela pode vir não só como uma obrigação, mas como uma maneira de realmente transformarmos, mudanças em cultura e de cuidado real. Como o Leandro trouxe, eu sou a Marta, eu sou CEO na Aguapeco. A Aguapeco é um benefício corporativo PET, então nós levamos para dentro da estratégia das empresas a possibilidade de elas se conectarem com a paixão animal dos colaboradores, oferecendo plano de saúde PET como parte dos seus pacotes de benefícios. A minha carreira ela já veio de outras empresas, HR Techs, então faz bastante tempo que eu converso com essa persona do RH e entendo os desafios que esses profissionais enfrentam no dia a dia, tendo que muitas vezes equilibrar muitos pratinhos e entregar resultado de verdade ali para dentro das estratégias das organizações. Então, eu sei que a NR1, como ela foi apresentada, ela deixou todo mundo mais louco ainda, pensando em como que eu vou fazer tudo que a gente já tem que fazer hoje e ainda se adequar em tempo recorde a uma normativa. Então, eu sei que esse prazo a mais que nós, enquanto categoria, conseguimos ganhar foi excelente para que consigamos nos planejar, mas, ao mesmo tempo, eu também sei que se nós fôssemos ter 5 anos para nos adequar, ainda assim, talvez fosse pouco tempo. E aí a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre como que
coisas simples do dia a dia, boas práticas, né, que já estão previstas aí nos playbooks de gestão de pessoas e de gestão organizacional, podem ser aplicadas e de certa forma, facilitar, né, a adequação à NR1 e a esse momento de transformação cultural dentro das empresas. Sensacional. Acho que você tocou já em alguns pontos que eu acho que são bastante relevantes, né? Benefícios e principalmente essa perspectiva dos primeiros passos associado a essa tentativa de tempo, né? Afinal de contas, a gente tem uma necessidade, já em maio, a gente tem que estar realmente com todas essas nossas políticas bem implementadas, bem documentadas no ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo é o que você falou, se a gente tivesse 5 anos, talvez nunca seria tempo suficiente. Então vamos usar essa nossa conversa de hoje para tratar sobre os primeiros passos nesse processo de uma implementação mais estratégica, centralizando o colaborador e, de fato, atendendo também essa demanda normativa. Eu acho que, se a gente tiver que pensar, o que você e eu discutimos, né, nesses dias, talvez é a oportunidade de adequar e usar uma normativa, uma questão legal, para, de fato, fazer agora uma inclusão realmente da centralidade do colaborador, da melhoria do ambiente de trabalho no dia a dia de quem realmente faz a coisa acontecer. E eu gostaria que você, que está aí agora acompanhando a gente em qualquer lugar do Brasil, usasse os comentários para aproveitar e mandar as suas perguntas. Como você já viu, a Marta tem uma experiência enorme, tanto na área de recursos humanos, nessa assessoria a empresas em diferentes momentos da sua experiência através do Departamento de Recursos Humanos, Pessoas e Cultura. Então, fique à vontade para mandar as suas perguntas. Elas podem envolver qualquer parte da normativa, inclusive, né, fazer aquele desafio para nós que estamos aqui agora, tentar responder mesmo quando essa conversa talvez seja, né, essa pergunta talvez possa ser um pouco deslocada. E não se preocupe, a gente está aqui, é para isso mesmo. E eu vou então começar, você pode usar os comentários e a gente vai daqui a pouco dar uma revisada nesses comentários para ter essas perguntas. Marta, então vamos começar aqui essa nossa conversa. Você é CEO, então numa posição de liderança, eu já sei que você, na sua empresa, investe em fortalecimento de cultura e políticas de bem-estar. Por que você, né, num cargo de liderança, numa gestão geral, se sente até nessa obrigação de fazer esse fortalecimento cultural e cultura de bem-estar como sendo o seu dia a dia de trabalho? Bom, Leandro, eu acredito muito e acredito que isso também foi bastante influenciado pelas empresas nas quais eu passei antes de fundar a Aguapeco, que as pessoas felizes dentro do ambiente de trabalho, elas não só produzem mais, porque dentro, né, de um sistema capitalista como é o que a gente vive, a gente olha muito para a produção, e claro que ninguém aqui vai falar do empregador bonzinho, né, na cadeira ali daquele bom moço, porque no final do dia, todas as políticas, né, de bem-estar e de qualidade de vida no trabalho, elas olham para a produtividade. Mas para além disso, eu acredito que as pessoas felizes, elas fazem as coisas de certa forma, com menos peso. E que isso muda a maneira como a gente olha para o trabalho, né? Até na semana passada nós estivemos no CONAR e viralizou uma postagem que foi feita lá de uma plaquinha, né? Uma pessoa segurando uma plaquinha falando, eu não sei quem te traumatizou, mas dá sim para ser feliz dentro do mercado de trabalho. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente olha para coisas simples, vou dar exemplos básicos do que a Aguapeco tem, pensando que nós somos uma empresa, né, de 15 pessoas, ou seja, né, a gente é bem pequeno e está começando, né, desde o dia zero a gente começou olhando para garantir que as pessoas tivessem, por exemplo, plano de desenvolvimento individual, que elas fossem recebidas na empresa com um onboarding, que explicasse para elas, né, qual que é a cultura da empresa, quais são os nossos valores, para onde a gente está caminhando, quais são os nossos objetivos em termos de metas mesmo, né, e resultados que a gente quer atingir. Então, trabalhando mais gestão, né, de forma transparente, depois no acompanhamento dessas pessoas, fazendo one-on-ones, então, parando, né, um tempo de agenda, que muitas vezes o gestor fala que não tem, que o RH não vê tanta importância em incentivar, né, como cultura dentro da empresa, mas priorizando isso para ouvir as pessoas, entender como elas estão, não só dentro do ambiente de trabalho, mas nas suas vidas, porque ao longo dos últimos, principalmente 5 anos, com principalmente, né, o avanço do home office como modelo padrão de trabalho para muitas empresas, a gente foi percebendo o quanto que acontece dentro da casa das pessoas, dentro da vida das pessoas, impacta no dia a dia de trabalho delas. Então, eu como gestora, né, os gestores do meu time, eles precisam saber como as pessoas estão, não só com relação às suas entregas, mas com relação às suas vidas também, porque isso vai formando o que eu tenho chamado, né, e tem ficado bastante popularizado no mercado, de gestão de bem-estar 360, né, que é quando a gente começa a identificar quais são os pilares de bem-estar da pessoa colaboradora e quais alavancas a gente precisa puxar para ativar, né, e para melhorar esse bem-estar
em suas respectivas verticais. Então, aqui a gente olha muito para isso, para essa camada de gestão de acompanhamento das pessoas, fala bastante sobre flexibilidade, então, home office, eu consigo modular meu horário de almoço, se eu preciso me ausentar do trabalho, eu não tenho medo, né, do que o meu gestor vai falar, eu sei que eu consigo ajustar as minhas demandas aqui, trabalhando assim muito autorresponsabilidade, muita autonomia das pessoas e clareza do que a gente precisa entregar. Então, eu parto muito desse princípio, né? Quando a gente cria um ambiente de trabalho onde as pessoas entendem que para nós elas importam de forma 360 e não só com relação às suas entregas, a gente já tem um ponto de partida legal para falar realmente sobre cultura de bem-estar e como isso pode reverberar em diferentes esferas e certamente a esfera de resultado, de produtividade, que é, né, como eu falei no início, o que a gente obviamente vai buscar no final do dia dentro de uma empresa. Sensacional. Acho que o conceito da produtividade é sempre aquele, né, aquele KPI, aquela métrica palpável que a gente consegue ver se está funcionando ou se uma política não está funcionando. Agora, eu vou trazer um outro desafio para você nessa perspectiva. Quando você mencionar, às vezes você está numa empresa pequena e mesmo assim você precisa investir. Pode ser uma coisa difícil de se imaginar, porque a primeira ideia que todo pequeno empresário, por exemplo, no Brasil, imagina que você está aí com uma empresa de até 100 colaboradores, né, num ambiente parecido com o que você tem hoje na Guapeco. E aí você vai pensar, eu tenho hoje poucos recursos financeiros para poder, de fato, melhorar o meu bem-estar no ambiente de trabalho, da minha equipe. Então, se você tivesse agora aqui já, né, trazendo você para o Spotlight, o que é mais barato para essa campanha rápida e como é que a gente consegue identificar alguma flexibilidade? O que é que de fato chamaria atenção num ambiente onde talvez o recurso financeiro não seja tão disponível, não esteja tão disponível para de fato criar essas políticas de bem-estar? Como é que a gente faz? Muito boa pergunta, Leandro. Me lembra de vários casos, assim, de empresas onde eu trabalhei também antes e que se encontravam no mesmo cenário e do que a gente tenta aplicar aqui dentro da Guapeco também, que eu acho que a questão é, quando a gente está falando de uma empresa pequena, então que está começando, né, que tem até 100 colaboradores, e assim, é engraçado porque, claro, a gente vai falar do conceito de SMB, né, então, até 100 colaboradores é pequeno, mas a gente sabe que o nível de complexidade, quando você tem 10, 15, 20, 50 pessoas, é muito alto, né, e quanto mais você vai crescendo ali, maiores são os seus desafios, e a gente sabe que muitas vezes nesse estágio não se tem disponibilidade de recurso o suficiente para ter ali toda a camada de benefícios que nós entendemos sim que é importante, que é essencial, mas que de acordo com o momento da empresa, nem sempre é possível de a gente disponibilizar. Então, se eu fosse falar sobre escassez de recurso, né, e política de bem-estar, eu começaria falando sobre criar uma cultura de segurança psicológica dentro da empresa, que é muito simples, mas quando a gente fala o termo segurança psicológica, ele parece super complexo, né? Mas eu acho que a gente vai falar de segurança psicológica quando você, gestor, se disponibiliza a ouvir a pessoa colaboradora, quando você, gestor, se disponibiliza a explicar para a pessoa as regras do jogo. Então, esse é o momento que a gente está, aqui é para onde a gente está indo, dá previsibilidade do que se espera das entregas, qual é o nível de qualidade que a gente quer atingir. Porque no final do dia, as pessoas, elas gostam de trabalhar em lugares onde elas se sintam seguras, felizes, onde elas têm boas conexões com os colegas de trabalho e onde elas se sentem aprendendo. E isso são coisas que a gente consegue disponibilizar sem recurso nenhum. Eu não preciso ter um budget, né, ali de R$500 por headcount de benefício para promover essas questões. Eu consigo fazer isso, por exemplo, tendo uma agenda semanal de OKRs da empresa para falar sobre resultado para todo mundo, para ser transparente, para ouvir perguntas. Como eu trouxe antes, né? Eu consigo fazer isso tendo uma agenda semanal ou quinzenal de one-on-one. Eu consigo fazer isso montando um plano de desenvolvimento individual para a pessoa colaboradora, sinalizando ali para ela conteúdos, pessoas com quem ela pode se conectar, montando uma agenda. Aqui na Guapeco a gente tem essa agenda, até não tem na recorrência que eu gostaria, esse é um ponto que a gente precisa evoluir também, mas tem uma agenda que se chama Guapé Talks, até combina aí com o Rio Talks, mas ela é interna e é onde, por exemplo, eu li um livro no meu PDI, eu vou fazer um resumo, uma apresentação e eu vou compartilhar com o time, vou pegar as impressões deles, vou ter um momento de troca e de aprendizagem que não necessariamente, né, tem a ver de forma direta com o meu dia a dia de trabalho, as minhas entregas, mas eu tenho esse espaço dentro da empresa para me conectar com as pessoas. Então, esses pontos são pontos que, assim, de novo, né, a gente não está falando de budget que vai aparecer lá na DRE,
É claro que tempo é dinheiro, isso é muito importante, alocar, né, as agendas das pessoas colaboradoras da melhor maneira é super importante, mas quão diferença vai fazer muitas vezes na cultura da sua empresa se você dedicar, por exemplo, 1 hora a cada 15 dias para promover uma Aguapé Talks, por exemplo, né, um momento de sharing, de compartilhamento entre as pessoas colaboradoras, para elas terem esse espaço de descompressão também em rotinas, né, muitas vezes tão aceleradas. Um ponto que a gente não pode deixar de olhar é que muitas vezes nesse estágio de empresa, a gente tem uma pessoa executando várias funções, né? Então, equilibrando muitos pratos. E como que você diz para essa pessoa que, você reconhece que ela tem muita demanda, que ela está no momento de aceleração de carreira e a empresa também está no momento, né, de tração ali. Como você reconhece, né, que vocês estão andando lado a lado, mas também dá espaço para essa pessoa sentir que ela está aprendendo, que ela está num ambiente em que vale a pena, né, fazer muitas vezes esse all-in de carreira, né, de assumir mais demandas e afins, porque faz sentido, porque a empresa valoriza isso, porque a empresa promove esse ambiente. Então, são coisas que eu consigo pensar, que a gente aplica aqui, que eu vi sendo aplicadas, né, em outras empresas, por onde eu passei também, que certamente fizeram muita diferença para métricas que a gente olha todas as semanas, né, todos os meses, como atração, retenção e engajamento ali de pessoa colaboradora. Maravilha. Vou fazer um resumão aqui rápido de pontos. Eu estou anotando tudo que eu estou falando, porque eu acho que tem muita gente que vai se beneficiar disso. Então, segurança psicológica não tem custo direto se você parar para pensar que existem pequenas coisas que você pode contribuir. Transparência, previsibilidade, boas conexões, uma agenda semanal, criar o seu clube de leitura se for preciso e criar plataformas de reconhecimento, nada disso custa dinheiro. Quer dizer, a gente já consegue hoje implementar pequenas políticas que vão trabalhar hoje o que a Marta coloca para nós como segurança psicológica no ambiente de trabalho. Então, agora é só uma questão de sentar, você que é gestor, que está aí do outro lado, sentar e colocar isso no papel e saber quais são as ferramentas agora que eu tenho para colocar isso sem necessariamente ter que fazer muita coisa. Né? Afinal de contas, você está colocando só agora uma ideia e dentro da realidade de trabalho de cada um, a gente consegue implementar isso de forma bem rápida e a custo quase zero, que é o que você falou. É só o dinheiro, o tempo que está envolvido, mas um custo efetivo, né, com grandes gastos, não faz parte dessa política. Sensacional. Lembrando todo mundo, então, que se você quiser mandar alguma pergunta, você pode mandar aqui no chat. A nossa equipe está aí para acompanhar vocês. A Milena, o Rafa estão aqui para nos ajudar. Então, fique à vontade, mandando pela nossa mensagem privada do LinkedIn, mandando pelo chat aqui também disponível, ou pelos outros canais com qual você está nos acompanhando. Marta, vamos continuar daqui. Na semana passada, numa das nossas conversas, agora que nós já somos, né, melhores amigos, você nos comentava que existe uma percepção errada também de que o risco psicossocial está atrelado àqueles colaboradores que, em geral, têm pior performance. Ou seja, a gente sempre achava que quem reclamava de risco psicossocial eram os colaboradores que não rendiam, não tinham a melhor produtividade, não entregavam os melhores resultados. E aí você trouxe algumas outras variáveis para a gente levar em consideração. Compartilha com a gente aí o que tem a ver e o que realmente não tem a ver quando se trata de riscos psicossociais e performance dos colaboradores, especialmente com essa ideia errônea de que talvez quem reclama é que na realidade performa pior. Leandro, acho que esse é um tabu enorme que a gente tem dentro do mercado de trabalho, né? Que eu não quero investir em saúde emocional das pessoas colaboradoras porque é só mimizento, né? Só gente que não quer trabalhar, essa geração. Daí entra naquela seara infinita em que a gente vai ver aí muitos gestores se apoiando para não olhar para dados reais e entender que não é uma questão de recorte geracional, que não é uma questão, né, de não querer e afins, e sim de fatos, né, e dados que a gente tem aí dentro do mercado para comprovar. Acho que a primeira coisa, assim, que é importante a gente trazer é que tem vários estudos já disponíveis, inclusive um estudo da McKinsey do ano passado, que é bem legal, que trouxe que o maior índice de burnout e afastamento do trabalho não está na geração Z, ele está na geração anterior, na geração X. Então, por que isso é importante, né, de a gente olhar? Porque muitas vezes a gente vai deixando, né, esses vieses inconscientes tomarem conta, né, do nosso dia a dia e guiarem a nossa tomada de decisão. E aí a gente vai direcionando a estratégia e também o crescimento da nossa empresa para um lugar que vai, na verdade, comprometer tanto essa estratégia quanto esse crescimento. E um exemplo bem palpável disso foi, nesse ano, eu participei de um evento bem legal que a gente tem aqui em Florianópolis. Eu estou falando de Floripa, acabei não comentando antes, mas Floripa é um ecossistema de inovação muito forte, né, dentro do Brasil.
E nesse ano a gente teve um evento bem legal chamado People Tech, que é incentivado aqui pela vertical de negócio de empresas de RH, né, da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. E nesse evento eu participei de uma talk com o ex-diretor de benefícios de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. E ele contou esse caso que, assim, alterou a química do meu cérebro, se eu pudesse falar, que foi quando ele levou para o CEO dessa empresa um projeto de incluir sessões de terapia, né, subsidiadas pela empresa para as pessoas colaboradoras. E o CEO olhou e falou exatamente esse exemplo que eu dei no início. Não acho que faz sentido esse investimento, porque só as pessoas que não performam e que a gente nem quer aqui dentro da empresa é que devem estar reclamando dessa coisa, né, de ter que fazer terapia, de ter que cuidar da saúde mental. Não vou investir nisso. E foi taxativo ali na decisão, fez com que esse diretor tivesse colocado o projeto dele embaixo do braço, saído ali daquela reunião bastante frustrado, né? Porque ele, empiricamente, já sabia que não era essa a realidade, mas ele precisou voltar e fazer um dever de casa de levantar dados reais para voltar lá para aquele CEO e falar, cara, não é essa não é a realidade aqui dentro da nossa empresa. E foi exatamente isso que ele fez. O que ele levantou? Ele levantou dados de avaliação de desempenho, então quem eram as pessoas high performance, né, ali dentro daquela empresa, e cruzou esses dados com a pesquisa de clima para entender ali, né, quais eram os departamentos, por exemplo, né, as áreas ali da empresa que mais demandavam essa questão de saúde mental. E aí ele saiu com um resultado muito legal, que foi a correlação direta entre alta performance, alta entrega e a necessidade, a busca por apoio, né, de saúde mental, porque as pessoas, de fato, elas estavam saindo das empresas, as boas pessoas, porque elas estavam muito sobrecarregadas e, no final do dia, todo o pacote de remuneração dessa empresa, ela era conhecida no mercado por ter uma boa política, né, de remuneração padrão, mas isso não era suficiente para manter as pessoas, né, dentro ali da empresa, as pessoas high performance, porque elas tinham, né, sérios problemas, sérias questões com relação a cuidar da saúde mental. E ele pegou esses dados, devolveu para esse CEO e aprovou o projeto, né, de inserir ali sessões de terapia subsidiadas pela empresa para as pessoas colaboradoras, para todas as pessoas, né, independente do seu nível de performance. E isso foi algo que mudou completamente ali os dados deles também relacionados à parte de retenção e engajamento dessas pessoas colaboradoras. Então, aqui eu acho que a gente tem um case bem legal, que é ter dados embaixo do braço, né? Como isso faz diferença? Às vezes, se esse diretor tivesse levado já na primeira reunião, a coisa teria fluído de uma outra forma, mas que bom que eles tinham esses dados dentro de casa para conseguir voltar, né, e devolver isso para o CEO, para os demais diretores que estavam envolvidos nessa tomada de decisão. Mas como muitas vezes a gente realmente se deixa levar, né, para esse viés inconsciente e olhando para dentro da realidade da empresa, eu acredito que essa não seja uma realidade isolada dessa empresa em específico, que na verdade seja algo que certamente está dentro do dia a dia das empresas, da galera que está acompanhando aqui esse bate-papo. Nossa, é realmente incrível. E uma das coisas que me vem à memória é porque aqui na Human a gente tem alguns casos, né? Porque com a nossa ferramenta a gente consegue hoje criar pesquisas de clima que realmente chegam a todos os colaboradores. E alguns dos nossos cases internos mostram que diversas empresas acabavam levando em consideração os dados das pesquisas de clima, mas que eram em grande parte respondidos só pelos colaboradores do escritório. Não a sua equipe de frente, não a sua equipe operativa, né? O que a gente chama dos blue collars, os frontline workers, aqueles que realmente não têm acesso a computadores, estão lá trabalhando nas fábricas, nos estacionamentos, dentro das lojas e de fato nem têm acesso àquele computador todos os dias. E aí, quando você tem essa oportunidade de trazer os dados agora sem esse viés só do pessoal do escritório, você realmente acaba criando aí um cenário bastante diferente. E essa perspectiva, né, de trazer um dado cada vez mais real e menos enviesado é de fato onde cria esse raio-x, né, como você menciona, e que te dá a possibilidade de tomar decisões muito mais assertivas e, inclusive, justificar determinados investimentos como esse, já que agora você tira, né, você basicamente tira da ideia de que só quem está performando pior é que realmente está reclamando. Na realidade, não é. Acho que são pontos bastante relevantes para a gente mencionar. Vou aproveitar e fazer uma pausa na nossa conversa aqui, porque eu estou vendo que a gente tem algumas perguntas nos comentários. E eu quero te perguntar, Marta, uma pergunta da Valentina, como criar uma cultura de cuidado que seja percebida pelos colaboradores no dia a dia, indo além de treinamentos obrigatórios. Porque eu acho que uma das coisas também, por ser
a NR1 vinculada à questão de segurança, né, a normativa da segurança no trabalho, existe uma automática, talvez uma decisão, né, corporativa automática de que segurança a gente resolve com treinamento. É todo mundo pensando na semana da CIPA, é só aquela questão de treinamentos tradicionais e cumprimento daquela ficha técnica. Então, se a gente tiver que excluir os treinamentos dessa equação para a gente ser um pouco mais criativo, quais seriam as suas dicas, então, para criar essa cultura de cuidado e desde que não inclua treinamento e a semana da CIPA? Legal. Valentina, obrigada pela pergunta. Eu acredito que esses pontos que a gente conversou também aqui já no nosso bate-papo, né, que eles poderiam contribuir bastante. Então, por exemplo, ao invés de só ter agendas de treinamentos, né, obrigatórios, ter, por exemplo, uma agenda que permita essa troca entre os colaboradores. Então, um colaborador apresentar sobre um tema de interesse que pode fazer sentido para os demais colegas, ou de levar, por exemplo, né, profissionais de diferentes áreas para falar sobre outras esferas do bem-estar, por exemplo, convidar um nutricionista para falar sobre a importância da boa alimentação no dia a dia. São coisas que, assim, obviamente na semana da CIPA se concentram muitas vezes nesse tipo de boa prática, mas que é importante que a gente não deixe acontecer só uma vez no ano, nessa semana, né? Que de fato aconteça ali. A gente, por exemplo, agora a gente está entrando, né, em Setembro Amarelo, então vamos convidar um profissional, né, de psicologia para falar sobre a importância da própria segurança psicológica. Então, como que a gente, de fato, né, faz com que pequenas coisas no dia a dia, como a one-on-one, ter o plano de desenvolvimento individual, falando, por exemplo, de ferramenta, né? Tem ferramenta que, como o Leandro comentou, né, a própria Human tem de pesquisas, né, de acompanhamento ali, de como é que está o clima dentro da empresa. A gente pode, às vezes, fazer uma pesquisa de pulso semanal, onde toda semana você pergunte, né, como a pessoa está se sentindo, como que foi essa semana de trabalho, onde você consegue inserir isso como uma rotina e não só como pontos burocráticos, né, da cultura da empresa. Então, na minha visão, é isso, assim, pequenas coisas que a gente consegue inserindo no dia a dia das pessoas, para muitas vezes tirar o peso das coisas obrigatórias e fazer com que a cultura da empresa é essa, né? De vez em quando a gente está parando para falar sobre a boa alimentação, sobre saúde mental, a gente está perguntando como você está, a gente está acompanhando, né, você individualmente ali através da sua liderança. E a partir do momento em que você tem isso como algo contínuo, a própria experiência ali, né, de sentimento de cuidado do colaborador, ela muda. Então, eu iria, assim, por esse caminho. É muito legal que você menciona que agora, para a gente trazer essa questão da cultura, possivelmente você vai precisar de algumas ferramentas que te ajudem a fazer isso ser mais orgânico e natural. Gosto de compartilhar com você agora, aproveitar o meu ladinho aqui de um compartilhamento rápido. A gente teve um cliente nosso que acabou criando, né, nessa perspectiva de preocupação com saúde e bem-estar, uma pesquisa de clima, na realidade nem foi uma pesquisa de clima, foi um canal de ouvidoria, um feedback, que eles queriam que as pessoas dessem sugestões do que eles gostariam de ter no ambiente de trabalho que pudesse melhorar com pequenas práticas. E aí, eles acabaram criando, então, uma sexta-feira da yoga. Quer dizer, começaram a criar um grupo, e esse grupo, então, dentro da nossa plataforma, a gente tem a possibilidade de colocar interesses em comum dos colaboradores. Então, esse grupo era sobre bem-estar na empresa. E aí, ali, eles começaram depois, automaticamente e organicamente, as pessoas a compartilharem as suas práticas pessoais, porque aí entra no conceito que você falou sobre o nutricionista. Então, as pessoas diziam, olha, eu comecei a mudar minha rotina de manhã, agora eu trago isso para a minha realidade, ou então eu estou tomando café só depois da hora que eu chego, né, da yoga, não antes. Quer dizer, começaram a compartilhar de forma orgânica algumas das suas práticas, das suas melhores práticas, e eu acho que ter esse conceito das ferramentas que conseguem criar esse canal de ouvidoria, que ao mesmo tempo conseguem, né, dar essa visibilidade e a flexibilidade para o colaborador contribuir também de forma orgânica para esses determinados temas, ajuda realmente a enraizar isso dentro da cultura. Então, eu acho que, né, puxando um pouquinho da sardinha para o nosso lado, né, nem era muito objetivo, mas ter uma ferramenta que de fato conecta todo mundo, eu acho que isso realmente é um divisor de águas, é uma mudança significativa para a perspectiva do dia a dia e do enriquecimento cultural que você menciona. Eu tenho uma pergunta do Gabriel, aqui também pelo chat, que pergunta de que forma as organizações podem transformar a adequação à NR1 numa oportunidade de fortalecimento agora da marca empregadora. Porque também tem uma questão muito importante, né, que hoje todo mundo quer saber, eu consigo ser GPTW, eu consigo ter meu selo GPTW, quer dizer, como é que é a minha visibilidade de marca empregadora, agora que eu tenho a necessidade de adequar a NR1, já possivelmente empresas maiores têm essa preocupação, então vamos tentar agora levar a perspectiva para as empresas um pouco maiores. Se você já é uma empresa grande, consolidada no seu espaço, mas quer ter essa certificação GPTW, o que seria então agora dicas fáceis para que essa adequação te ajude a chegar lá?
Uma coisa que é fato, assim, é que as pessoas, elas querem trabalhar em locais que são bacanas, né? Que elas sintam ali que tem um propósito legal, que tem uma cultura interessante. Elas querem ter orgulho, né, de falar para sua família, para os seus familiares que elas trabalham nessa empresa. É um fato sobre isso, né? A própria questão de que várias empresas já identificaram que se você fizer a mesma pesquisa de clima, igualzinho do GPTW, internamente versus a pesquisa do GPTW em si, normalmente o índice da pesquisa interna ele é um pouquinho menor do que o índice que sai lá no GPTW, porque as pessoas vão responder querendo que a empresa tenha o selo também, né? E assim, como que você causa esse sentimento, né? Como que você deixa isso em evidência nas pessoas a ponto de elas de fato quererem responder aquela pesquisa, quererem que a empresa que elas trabalham tem o selo para poder, como eu disse, né, compartilhar com orgulho com amigos, familiares e afins. Acho que aqui a gente tem uma importância tanto na comunicação da própria área, né, de employer branding dentro dessas empresas. Então, a gente está agora falando, né, de empresas maiores que têm espaço para ter esse tipo de segmentação, né, dentro das suas companhias. Então, como que a área de employer branding está muitas vezes conectada com a área de comunicação interna e está fazendo reverberar, né, essas atividades internas para o mercado, a ponto de outras pessoas verem e se sentirem interessadas em trabalhar nessa empresa. E como que normalmente a gente está ouvindo, né? O que o mercado busca, o que as pessoas, né, que a gente quer trazer para dentro da nossa empresa querem, versus o que a galera que já está dentro da empresa quer, para unir esses interesses e transformar isso, né, em políticas de bem-estar dentro do ambiente de trabalho. Então, acho que, assim, essas empresas, elas têm uma baita oportunidade de agora criarem, de fato, né, um programa de acompanhamento psicológico das pessoas colaboradoras, de criarem ações, né, que façam com que a vida pessoal das pessoas, elas tenham um espaço, né, dentro das suas vidas corporativas e transformar, eventualmente, essas pessoas colaboradoras em embaixadores da marca, né, de fato, para o mercado, para poder comunicar isso bem, né, e fazer com que pessoas disponíveis, né, para novas movimentações olhem e pensem, nossa, eu gostaria de trabalhar numa empresa que faz isso, né, que promove esse ambiente, que dá esse espaço, que se preocupa com o colaborador de forma 360. Então, eu vejo muito como RH, né, criando esse tipo de política de bem-estar dentro da empresa, mas muito conectado ao time de comunicação interna e ao time de employer branding para fazer com que isso seja não só compreendido e valorizado pelas pessoas internamente, mas também visto, né, e querido no sentido de gerar desejo, né, para as pessoas que eventualmente pudessem se inscrever nas vagas, né, e passar a fazer parte desses times. Quero aproveitar e agradecer a todo mundo que está participando com a gente, que eu tenho 2 comentários agora que eu tenho que fazer com você. O Paulo comenta que yoga é uma proposta massa, mas é apenas uma ferramenta de lazer e não acaba atendendo todo mundo, né? Um programa com atividades variadas de lazer será mais efetivo na promoção do bem-estar, pensando num conceito holístico de saúde 360, como disse a Marta, físico, mental e social. Exatamente. Eu acho que uma das coisas importantes, né, do que a gente mencionou é você ter um canal onde você consegue ouvir o que o seu colaborador precisa, o que é aquilo que eles se sentem confortáveis e precisam, mas, claro, tentando com que a sua política seja cada vez mais holística, mais 360 e menos focada numa única solução, achando que aquilo já resolve tudo. Um outro comentário da Ingrid, que eu acho super relevante, é que ela menciona que sabemos que muitas causas relacionadas à saúde mental nem sempre têm origem no ambiente de trabalho. Por isso, na opinião dela, reforça a importância de construir uma cultura organizacional forte voltada à saúde mental e quando investimos nessas ações consistentes e evidências práticas, além de promover melhorias no bem-estar e na produtividade, a gente consegue também mapear situações em que a empresa não tem uma direta responsabilidade. E aí eu vou aproveitar e fazer esse gancho, Marta, e perguntar, e quando a empresa não tem responsabilidade? A gente tem que ainda, né, se colocar lá como corresponsável? Como é que a gente vai fazer nessa situação? Isso é super complexo, né, Leandro? Porque quando a gente vai pensar, né, no indivíduo e entendendo que nós somos seres completamente orgânicos, né? E eu lembro que, assim, no início da minha carreira, o tema vida pessoal separada da vida do trabalho estava muito em alta. E aí eu lembro de pensar, assim, como que isso existe, né? Tem essa possibilidade de você chegar ali, né, a partir das 9 da manhã até as 6 da tarde eu sou uma pessoa e eu me isolo completamente, né, da minha vida, e daí depois eu desligo essa chave, ligo a outra da pessoa e vou vivendo o meu dia. Isso existe? É claro que
enquanto até profissional, eu sempre, trazendo uma experiência pessoal, eu sempre encontrei no trabalho o meu ambiente de realmente muitas vezes conseguir fazer isso, né? Tipo, nossa, minha vida pessoal, tô passando por uma situação X, Y, Z e o trabalho é o meu safe place, assim, né? O lugar onde eu sei que eu tenho mais poder do que na vida, né, pessoal, de controlar as coisas, de puxar as alavancas, de tomar as decisões e tudo mais. Então, muitas vezes, né, conseguir fazer isso pode ser positivo para a gente conseguir equilibrar as demandas pessoais com as demandas profissionais. Mas, uma vez que uma pessoa colaboradora traga um problema de vida pessoal, eu já vivi isso como gestora várias vezes, o nosso papel não é se corresponsabilizar, mas é se sensibilizar e promover o acolhimento para essa pessoa e o direcionamento disso dentro ali do que a gente precisa. Então, por exemplo, né, a pessoa colaboradora passou por uma perda, seja familiar ou de qualquer outro cunho, ou a pessoa, né, tá passando por um problema financeiro difícil, outra passou, né, por um término. Como que você acolhe essa pessoa, deixando claro que para você é importante que ela se sinta confortável de trazer isso para você, mas também relembrando os nossos combinados, né? O que a gente precisa tendo que continuar a entregar e como que a gente vai direcionar essa nossa energia dentro das demandas que a gente precisa. E aí, muitas vezes, você faz um pouco o papel do psicólogo, sabe? Você entra ali, né, de como que você consegue redirecionar, né, sua energia no seu dia a dia, no seu tempo livre, como que a gente, de repente, vamos montar um plano juntos, né, para você passar por essa fase difícil, né, sem que ela seja tão difícil assim, mas sem, né, esquecer, de fato, do que a gente precisa ter como compromisso dentro da organização. Então, eu olho muito para isso e como é importante, né, a gente, como gestor, estar preparado, e esse é um desafio muito grande para as lideranças. Eu se fosse trazer isso, assim, né, o quanto o RH ele precisa realmente se importar com o emocional dos líderes para que eles tenham capacidade emocional de receber essas demandas das pessoas colaboradoras e recebê-las bem, né, ajudar essas pessoas a direcionar esse tipo de energia. Mas é muito importante lembrar que, assim, não tem como a gente falar, enquanto empresa, né, enquanto gestor, isso não me interessa, isso não é problema meu, não tem nada a ver com a empresa, não quero me envolver, porque isso passa também pela criação de um ambiente psicologicamente seguro, né? Então, as pessoas precisam entender que suas demandas pessoais, elas têm espaço para ser comunicadas e que nós, enquanto empresa, enquanto gestores, estamos abertos para acolhê-las e para eventualmente direcioná-las, né, no sentido que a gente precisa enquanto organização e que vai fazer sentido para elas enquanto pessoas também, né? Sensacional. Ingrid, acho que do lado de cá a gente concorda 100% com você. É uma ideia realmente de colocar agora à frente essa necessidade corporativa de treinar as nossas lideranças para abraçar as pessoas numa eventual necessidade. Mas o que a Marta colocou, que eu achei muito relevante também, é entender que existe uma certa distância. Ser sensível à causa não significa se colocar como corresponsável. Você, como gestor, não tem essa responsabilidade, não assuma um papel que não é seu. Lembre-se, então, de criar um ambiente onde, por exemplo, a flexibilidade no horário de trabalho, a flexibilidade em mudanças de times ou qualquer outra coisa desse sentido, esse caráter mais operativo, consegue melhorar e garantir a produtividade daquele colaborador no momento difícil, mas também não faça disso uma responsabilidade sua como gestor, afinal de contas, separar esses dois mundos da vida pessoal, ou melhor, os problemas pessoais junto com o ambiente profissional, também o combinado não vai sair caro nessa hora. Então, acho que a cultura realmente facilita para que, né, se abrace a causa sem realmente ter que trazer isso como corresponsabilidade para um gestor ou para uma empresa como um todo. Sensacional. Agradeço muito a pergunta, fiquei super feliz e realmente acho muito relevante. A gente vai ter tempo para mais uma última pergunta, que a gente já está chegando ao final, nem dá para acreditar que a gente já está chegando ao final, foi tudo tão rápido. Eu vou fazer mais uma pergunta, então dá tempo para você que está aí do outro lado, se tiver que mandar uma pergunta, vai ser a nossa última oportunidade antes da gente fechar por hoje. E eu já vou então terminar, se não tiver outras perguntas do lado de lá, eu vou terminar com a minha última pergunta para a Marta, que vai ser: Marta, é sempre difícil fazer com que a sua liderança chegue para entender que agora a gente chegou no momento de mudança. É hora da gente aproveitar a NR1 agora como responsabilidade para conversar com a sua liderança e realmente criar novas políticas, implementar novas políticas e um novo modelo de trabalho que, de fato, abrace os riscos psicossociais e, claro, crie um ambiente melhor de trabalho. Como que você sugere que a gente priorize, então, essas pautas de riscos psicossociais nas conversas com a liderança, frente aos nossos gestores, e também a esse conceito de estabelecimento de uma cultura
como, né, parte do programa de longo prazo, se a gente quiser pensar dessa forma, para uma organização. Como é que a gente vai sentar com o nosso CEO, com o dono e falar, é isso que a gente vai ter que fazer? Leandro, eu acho que o que a gente vive hoje através da NR1 é uma grande oportunidade de o RH que já tinha esse interesse de criar, né, políticas de bem-estar dentro da empresa, né, de segurança no trabalho, segurança psicossocial, de ele conseguir ter uma normativa para apoiar ele com isso. Então, o que eu faria, né, se eu fosse esse RH e fosse estar de frente com essa diretoria? Eu mapearia os pontos da NR1, né, e as alavancas que a gente não tem puxadas na empresa, que a gente vai ter que puxar para se adequar à norma. Montaria ali os projetos, né, que eu acho que vão fazer sentido para a gente conseguir fazer esse tipo de adequação e já levaria os outputs que eu imagino. Então, eu imagino que uma vez que a gente se adequa e a gente vai melhorar em X%, por exemplo, a nossa taxa de retenção, a gente vai melhorar em X% a nossa taxa de afastamento, de absenteísmo. Então, eu faria esse link. Então, o que a gente precisa, o que a gente tem de obrigatoriedade, o que a gente precisa fazer para se adequar, e qual é o impacto que a gente imagina para levar para esse diretor, que muitas vezes ele está lá, né, um pouco mais distante do dia a dia da operação, pensando, mais uma coisa que eu vou ter que me adequar, mais uma linha de investimento que eu vou ter que abrir só para cumprir uma regulação. Então, eu iria muito nessa linha do, ok, temos a normativa, temos os projetos para nos adequar, mas esses são, né, os resultados, os outputs que eu imagino para a nossa empresa. Assim, você vai dar para esse gestor uma visão de que não é só, né, cumprir uma obrigatoriedade, mas isso vai trazer realmente ganhos, né, diretos aí para a estratégia de negócio de vocês, facilita na sua aprovação e, eventualmente, você transforma esse diretor, esse CEO que pudesse ser um detrator, né, desse tipo de programa, como um promotor, uma vez que você entenda o que emprega valor para ele, né? E aqui, eu acho que tem uma questão que é muito isso, assim, é importante quando a gente está dentro de uma hierarquia de gestão, nós entendermos o que entrega valor para o nosso diretor, né, para quem está acima da gente. E quando isso acontece, como que a gente consegue jogar o jogo de acordo com essas regras, né? E aí quando você começa a fazer isso, fica tudo mais fácil, seu dia a dia de trabalho fica mais fácil, aprovar um projeto, né, de adequação à NR1 fica mais fluido, tira, né, esse peso da obrigatoriedade e a gente começa a falar realmente de algo que muitas vezes você, enquanto RH, já acreditava, né, como direcionamento de cultura e que agora, né, existe ali essa obrigação para conseguir te incentivar e te apoiar ali, né, nesse tipo de aprovação também. Perfeito. E quando você menciona sobre tudo isso, junto com, né, voltando até naquele gancho do que a gente fala sobre a cultura, acho que existe um conceito muito claro que é a repetitividade das coisas. Você precisa conseguir fazer com que aquilo seja repetido várias e várias vezes. E aí, para a gente terminar, então, vou trazer a pergunta que a Bárbara e a Julieta mencionaram aqui, juntando as duas, que é, para a gente criar, então, essa repetitividade, garantir, então, que essas tarefas e operações agora passam a ser parte da cultura no nosso dia a dia, tecnologia e processos se enquadram, né, num único espaço onde a gente tem que promover, então, tudo isso junto. O que você acha que chegou e vai ficar, e como que você acha que esse conceito da tecnologia, de fato, ajuda a enraizar esse novo modelo cultural corporativo dentro das organizações? Gente, eu queria muito vir aqui falar que sem tecnologia dá para fazer, mas assim, eu acredito que, né, eu pensando, né, em repetitividade, em acompanhamento contínuo, em monitoramento, em capacidade de comparar um período com o outro, é basicamente impossível, pensando em times enxutos, demandas imensas e a demanda a mais que isso vai trazer também, né? Então, eu vejo tecnologias como, por exemplo, a própria plataforma da Human, né, que traz os módulos, as possibilidades de acompanhamento ali da pessoa colaboradora através de pesquisas, avaliações e afins, quanto isso pode facilitar o dia a dia de gestão e também na hora de aprovar um orçamento para tecnologia voltado para isso, quanto é importante a gente levar a própria questão de, olha, se eu fosse fazer isso, né, manualmente, esse é o tempo que eu gastaria, o meu tempo, ele custa aí para a empresa X, né, reais em horas, e esse é o valor da tecnologia. Eu tenho absoluta certeza que o valor de você fazer e investir na tecnologia vai ser menor do que o valor, né, da sua hora ali empregada naquilo, se você fosse sequer ter as horas disponíveis para fazer, que eu acredito que provavelmente seria bem difícil pensando aí em times enxutos, né? E quando a gente fala de time enxuto, a gente está falando desde uma empresa com menos de 100 pessoas até muitas vezes empresas com mais de 15 mil pessoas colaboradoras, porque as empresas elas não costumam ter, né, times de RHs
tão enormes a ponto de todo mundo conseguir ali executar fluidamente todas as suas funções. Então, a tecnologia ela faz sentido desde na pequena empresa até na grande empresa, e você conseguir comprovar para a sua gestão o quanto ela vai trazer de ganho, não só nesse tipo de acompanhamento e comprovação, né, de que você está adequado à própria NR1, por exemplo, mas em termos de economia mesmo, né, então, como eu comentei, minha hora custa X, eu ia gastar tanto para a empresa, esse seria o custo. Com a tecnologia a gente consegue, né, trazer isso de uma forma muito mais fluida e economizando e usando eu, pessoa, né, de uma forma muito mais estratégica para gerar resultado para a companhia. Então, acho que a tecnologia é indispensável e saber vender a tecnologia internamente vai ajudar você a conseguir entregar resultados melhores também dentro desse campo. Sensacional. Eu acho que a sua ideia agora que você falou você já tem um ambiente difícil de trabalhar, já está todo mundo aí pelo gargalo todos os dias e você ainda quer agora inventar processos manuais para implementar uma política é realmente um desafio muito grande e hoje a gente tem realmente condições de oferecer condições muito especiais, né, para as nossas empresas que hoje resolvem usar a Human como uma plataforma, nesse caso, de conexão da sua cultura, desenvolvimento e fortalecimento cultural junto com comunicação interna, desenvolvimento de pessoas, talentos e outras tantas variáveis que você pode procurar a gente se quiser conhecer um pouquinho mais essa estrutura. E eu acho que, fechando então, benefícios e ferramentas são realmente formas muito estruturais realmente para criar a repetitividade quando você de fato quer implementar uma cultura, né, realmente com o fortalecimento das pessoas e centralidade das pessoas e repetitividade desses processos, já agora atendendo, além de uma questão estratégica, também uma normativa do governo federal, que hoje nos ajuda a criar ambientes melhores de trabalho e cada vez mais produtivos. Marta, chegamos no final, já estou até um pouquinho depois do nosso tempo, mas eu fiquei muito contente com a sua participação. Agradeço muito todos os seus insights, todo o compartilhamento e a sua generosidade em trazer tantos exemplos do dia a dia da sua experiência e hoje que você vê e acompanha de perto desde Aguapeco. Desejo muito sucesso para você, para a sua empresa, fico sempre à disposição. E você que nos acompanha do outro lado, entenda que a Human está aqui para ajudar vocês, a Aguapeco está aqui para ajudar vocês e juntas essas duas empresas também conseguem fortalecer muito o processo de implantação de culturas mais humanas, mais fortes e cada vez mais produtivas também. Obrigado, um excelente dia e um restinho de semana, um bom final de semana para todos e até o próximo Rio Talks aqui nos nossos canais. Obrigada, Leandro. Obrigada, pessoal. Bom dia aí para todo mundo.